Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprendi Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, porém muito realista. Meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram, @Andréia Chociai, TikTok também, @Andréia Chociai. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, então já me segue por lá. Hoje é dia 14 de setembro de 2023 e no nosso terceiro episódio eu quero dar um chacoalhão que eu tomei há alguns meses, mas que mudaram completamente a minha percepção por excesso de produtividade que as pessoas vendem por aí. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar como o excesso de produtividade esconde uma carência. Sim, talvez você nem saiba disso, como eu também não sabia, mas eu confesso para vocês que foi como se uma venda caísse dos meus olhos, né? Por que que eu, Andréia, buscava tanto ser a pessoa mais produtiva, ser a pessoa que mais produzia, acordar muito cedo e entregar muito mais do que me pediam. Até que um dia essa bomba caiu no meu colo e eu tive que lidar com isso, que talvez isso escondesse uma carência ou outras necessidades por trás desse tanto de produtividade que eu tinha, né? Já percebeu, né? Vocês já devem ter percebido, porque a gente vê isso muito nas redes sociais, a gente vê isso muito se falando, né, na rotina corporativa, do quanto é super valorizada, né, esse excesso de produtividade, né? Cada vez sobre acordar mais cedo, sobre render mais. Então você entra, né, em algumas páginas do Instagram que basicamente é sobre isso. Então é uma menina que acorda todo dia às 5. Depois essa mesma menina não é suficiente, ela tá acordando às 4:30. Até que eu vi um dia, esses dias, uma menina tava acordando 3 horas da manhã para poder dar conta de tudo que ela, né, se propunha a fazer. Eu, André, sou uma pessoa que tem um rendimento muito fora do normal nas coisas que eu faço e gosto muito do período da manhã. Então, assim, eu não faço para que eu produza mais, mas eu entendi na minha rotina que o período das 5 até as 7, que é quando a galera não está no celular, quando não tem gente enchendo o seu saco, né? Quando você tem mais tempo, no meu caso, o senhor meu marido, né, que me atrapalha bastante durante o dia dentro de casa, também tá dormindo. Então, assim, para o meu caso específico, é um horário em que eu produzo mais. Mas o que não quer dizer que eu produza das 5 até as 6, 7 horas da noite. Não, não. Eu sempre falo pra vocês, gente, eu acordo cedo e fico completamente imprestável no final da tarde, né? Então eu gosto muito de acordar nesse período. Mas existe aí sim uma supervalorização dessa galera do tipo assim, né? Acorde cedo, produza mais, faça muito mais, renda muito mais, né? Você tem que, né, render, produzir, né? E eu confesso pra vocês que ao longo da minha vida toda, eu era essa pessoa. Sempre valorizei muito o excesso de produtividade, né? Eu não tô dizendo o excesso de produção, porque eu defendo muito que a gente, assim, se pedirem pra você caminhar 1 quilômetro, tenta caminhar 1,5, né? Eu sou muito fã da gente se puxar um pouquinho sempre mais. Um pouquinho sempre mais. Pela gente, não pelos outros, né? Aqui eu quero falar pra vocês do conceito de produtividade, de passar muito tempo produzindo, não produzir mais, né? E por mais que sejam conceitos parecidos, eles são muito diferentes, né? Produzir mais, então ler um pouco mais, né? Trabalhar um pouco mais. Eu sempre digo que isso vai, de certa forma, dignificando, dando corpo ao nosso conhecimento. Agora, o excesso de produtividade é produzir mais o tempo inteiro. E isso vai chegar num certo momento que você não consegue mais sustentar. E confesso para vocês que durante a engenharia, depois ali, né, até nas minhas redes sociais vocês veem que eu produzo muito, mas especificamente no começo desse ano eu estava muito nessa pira do excesso de produtividade, né? Excesso de produtividade. Então eu tinha que acordar mais cedo. Então o meu mais cedo já não era mais por eu produzir melhor, é porque eu queria produzir mais. E aí eu, que sempre ali pelas 4 horas da tarde já tô imprestável, já tipo assim, tô insuportável,
eu comecei a me puxar. Não, nessa hora eu também tenho que estar produtiva, eu tenho que estar produtiva, eu tenho que estar produtiva, eu tenho que produzir mais. E isso foi se estendendo até a noite, né? E eu sentia que eu tinha que entregar mais e fazer mais e pegar o trabalho dos outros com a mão, né? E cada vez puxando mais responsabilidade pra mim e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E aí quando eu não dava conta por vontade própria, lá ia dar meu jeito. E toma cafeína. E é café com cafeína. Aí quando a coisa apertava demais, toma um Venvance, né? Fazia de um tudo pra me manter ali sempre muito produtiva, né? Muito. Então não era só sobre produzir mais, mas era estar produtiva por muito mais tempo, né? E aí, né, obviamente, eu comecei a ter problemas. Quem assistiu já o Diabo Veste Prada, tem uma parte que a Miranda Priestly fala pra menina lá, né, pra Anne Hathaway, que ela fala assim... eu vou saber que você tá tendo sucesso quando você começar a ter crises no seu casamento. E aí um dia eu me lembro do Michael chegar aqui, tá puto em casa, eu tava trabalhando aqui no escritório, produzindo, e ele saiu de manhã, eu tava produzindo, voltou à tarde, eu tava produzindo, no almoço eu tava produzindo, chegou à noite, eu tava produzindo, e ele falou assim, cara, você não tem mais tempo pra gente, você não tem mais tempo pra casa, você não tem mais tempo pra você. E eu defendi aquilo, né, de não me arrumar, não me maquiar, não me cuidar, já comecei a faltar no treino, querendo produzir mais e tentando arrumar formas de produzir mais, e ele me colocou na parede, falou, cara, né, não tem mais tempo pra gente, não tem mais passar um tempo junto. E eu confesso pra vocês que ali começou a dar um sinalzinho de alerta, né, mas, né, eu levei isso pra terapia, obviamente, eu falei, olha, eu tô meio preocupada, porque eu gosto disso. Não é algo que eu tô fazendo com uma arma na minha cabeça. Não é algo que eu tô fazendo, né, por obrigação. O grande problema é que eu gosto disso. Eu gosto de me sentir produtiva. Eu gosto quando as pessoas me elogiam pela minha produtividade. Eu gosto de ser uma pessoa requisitada porque eu sou produtiva. E aí quando eu comecei a falar isso pra ele... E ele já sabiamente, né, olhando pra mim já com aquela carinha de dar risada, né? Já com aquele sorrisinho de meio canto de boca, né? No final, quando eu terminei de falar, e falei. Ele falou assim, que medo é esse de ser abandonada de novo? Você realmente acha que pode controlar esse medo do abandono, essa possibilidade de ser abandonada, sendo útil, sendo super eficiente? Receba, né, filha? Porque a hora que ele falou isso pra mim, é o quê? Não, me explica aqui de novo, né? O que tem a ver abandono, né, com a minha produtividade e tudo mais? E aí eu entrei em retrospecto. E aí eu acho que a terapia ela serve justamente pra isso, né? A pessoa ela não dá a solução, ela te mostra os possíveis caminhos pra que você solucione. E quando ele me falou isso, eu comecei a pensar que, cara, eu acho que pode ter a ver, né? Como alguns aqui sabem, né? Meus pais são separados, né? Desde dos meus 5 anos. Meu pai foi viver com outra pessoa, né? Quando eu tinha os meus 5 anos. E nesse tempo também, durante a minha infância, então minha mãe foi pro mercado de trabalho, né? Então quando ela foi pro mercado de trabalho, basicamente ficava ali na minha casa, eu e a minha irmã. Certo? E a minha irmã era mais nova. Então eu fiquei cuidando da minha irmã, tá? Então, de certa forma, eu olho hoje com muita sanidade, com muita clareza, que a Andréia ali da infância se sentiu abandonada, né? Por mais que eu não tenha carregado esse estigma de Deus, céus, como eu sou abandonada, eu fui uma pessoa abandonada. De certa forma, a criança Andréia foi abandonada. Porque... o pai saiu, né? Então foi para mais de quase 2.000 quilômetros de distância, né? De certa forma, a minha mãe tinha que ir pro mercado de trabalho, então eu passava o dia inteiro sozinha. Então eu sinto que eu não tinha essas pessoas para validarem os meus sentimentos, para me sentir amparada, para me sentir protegida, né? São coisas assim que a gente tem que resolver na terapia, né? Mas, de uma certa forma, eu acho que criei dentro de mim aquela coisa do... Meu Deus, eu posso ser abandonada a qualquer momento. E esse medo do abandono, né?
me colocou, por exemplo, em relacionamentos, em situações muito ruins pelo simples medo de ser abandonada. Então, às vezes, eu acho que assim, eu nem gostava o suficientemente da pessoa, né, daquele relacionamento e me mantinha pelo medo de ficar sozinha, de não ter alguém, de não ter... Porque como eu fiquei presente para minha irmã, então eu validei os sentimentos dela, eu cuidei dela, eu fui uma proteção para ela, eu escutava ela. Mas quem é que estava me escutando, né? E de certa forma, quando eu entrava nos meus relacionamentos, eu tinha alguém que estava ali por mim. Não era só eu pela pessoa, mas tinha alguém por mim. E aí eu levava os relacionamentos com puta medo de ser abandonada de novo. Tipo assim, eu vou ficar sozinha, eu nunca mais vou ter ninguém. Então, assim, terapeutizada hoje eu entendo que eu sempre pulei de um namoro no outro, porque eu sempre fui uma pessoa que estava sempre namorando, por medo de ficar sozinha, pelo medo do abandono, né? De não me amar e conhecer suficientemente a ponto de falar assim, cara, não é abandono você gostar de estar sozinha, você gostar da tua solidão, não é abandono, né? É se conhecer o suficiente para amar a sua própria companhia. Mas, obviamente, gente, eu era muito imatura, eu era muito nova para isso. Então, permaneci em relacionamentos extremamente abusivos, permaneci em relacionamentos, né, doando pelos dois para que eu não fosse abandonada, para que eu não fosse chutada, e sempre encarei, né, o fim do relacionamento, principalmente quando a pessoa terminava, nossa, como o fim do mundo, como o fim dos tempos, né? Pensava, meu Deus do céu, meu mundo acabou, eu fui abandonada de novo. Gente, isso tudo subconsciente, tá? Isso não é uma coisa consciente, não é uma coisa que você para e fala assim, meu Deus, que medo de ser abandonado de novo. É algo que hoje, com a maturidade, eu vejo que era possível de acontecer, né? Só que isso não se limitou aos relacionamentos amorosos. Então eu vejo que assim, o meu medo, ele não estava só limitado ao relacionamento amoroso. Existia sim um medo também de ser abandonada em outras áreas da minha vida. Então, por exemplo, na amizade. Na amizade eu era aquela pessoa, meu amor, que eu fazia de um tudo. Eu me lembro que a minha mãe, ela não deixava a gente sair, né? Minha mãe, tipo assim, criou a gente, no cabresto mesmo, assim. Porque era como ela falava, era duas filhas mulheres, filhas de pai separado. Gente, era uma época, outra época de hoje, sabe? Então, assim, filhas de pais separados, duas mulheres, criadas por outra mulher, então tem numa cidade pequena, e tem, então, assim, carrega muito estigma, sim, tá? Hoje, graças a Deus, já é um pouco diferente, mas carrega muito estigma, sim. E eu me lembro que, assim, a minha mãe sempre falou, não, só depois dos 18, né, de preferência só quando vocês tiverem o carro de vocês, não quero vocês andando no carro de estranhos, eu não quero vocês saindo pra festa, pra balada, né, só depois de 18 anos. E eu me lembro, gente, olha isso. Eu me lembro que eu fui uma das primeiras ali na minha turma a ter a chapinha. Quando lançou a prancha, né? Que chamava prancha. Pra alisar o cabelo. E eu me lembro que a minha mãe comprou pra gente e tal. E eu me lembro, gente, de chamar as minhas amigas no sábado em casa pra eu fazer, pra alisar o cabelo delas, pra elas irem pra festa. Então, elas iam tomar banho, se arrumar, ir em casa, e eu queria me sentir útil para elas. Então, assim, eu nem ia sair, mas eu fazia isso por elas, chamava elas em casa para arrumar elas para festa, né? Então, eu era aquela pessoa que, ai, Andréia, preciso de ajuda. Não, conta comigo, né? Depois, na faculdade, eu me lembro, né, que eu era a pessoa que sempre copiava, então eu sempre tinha o caderno xerocado pelos meninos, porque eu fiz engenharia civil também, e na engenharia civil, gente, era só moleque, né, e os moleques não ficam prestando atenção em aula, não fica ali copiando, mas eu me sentia útil, porque depois todo mundo usava o meu caderno, e na hora de fazer trabalho eu era a pessoa que ia lá, que calculava, que fazia o trabalho, que carreguei muita gente nas costas por esse medo, porque eu queria ser útil, porque na minha, né, hoje eu entendo, lá no meu subconsciente eu pensava, bom, se eu for útil, essa pessoa não vai me abandonar, né? E, lógico, não se limitou nem a relacionamento amoroso, nem nas amizades, nem ali na faculdade, eu trouxe isso para a vida adulta, principalmente no quesito trabalho. Então, quando eu fui trabalhar na engenharia, eu me lembro que o meu antigo, né, chefe na época, ele falou assim, não, olha, eu vou te contratar como engenheira e tal, eu ainda era estagiária. Eu nem vou contratar outro engenheiro porque eu quero que você
permaneça aqui, mas você vai ter que trabalhar como engenheira e tal. Nossa, e eu me lembro, eu falei, gente, ele não vai me abandonar, né? Lá no subconscientezinho da pessoa, ele não vai me abandonar se eu trabalhar igual engenheira. Então, assim, ganhava igual estagiária, trabalhava igual engenheira. Então, esse é só um dos casos que eu acabava me colocando, porque lá no meu subconsciente eu realmente achava que se eu for útil, se eu for importante para a pessoa, se eu for indispensável para a pessoa, ela não vai me abandonar. E carreguei isso, né? Então isso foi ali na engenharia, aí depois da engenharia, né, em todos os campos que eu trabalhei na engenharia, depois dando aula universitária, depois quando eu fiz a educação física, sempre pensando assim, cara, as pessoas não vão me abandonar se eu for útil. Gente, o que é um ledo engano, porque em alguns casos você vai ser útil, você vai ser foda, você vai ser assim, a pica do universo, e ainda vão te abandonar, e ainda vão te mandar embora, porque não é só sobre produtividade. Né? Quando a gente pensa em trabalho, também é sobre relações. Então eu era uma pessoa extremamente produtiva, mas uma pessoa difícil de lidar, porque eu acabava focando em produzir, que eu não tinha tempo para criar laços, para criar relações. E obviamente, gente, só eu que perdi com isso. Só eu que perdi com essa minha necessidade de ser muito produtiva, não criar os laços. E no final das contas era mandada embora do mesmo jeito, ou acabava tendo que sair por dificuldade nas relações e tudo mais. E aí agora, um pouco mais de maturidade, né? Eu tava trabalhando numa agência de marketing e a mesma coisa, né? Produzir. Só que eu sempre extrapolei, né? Não bastava estar num lugar. Então sempre comecei a carregar, tipo assim, 2, 3, 4 ocupações, né? Com medo de ser... sempre pensei que era dinheiro, mas hoje eu entendo muito que era essa necessidade de ser validada, de ser importante, de ser insubstituível, com o medo de ser abandonada. Então, quando eu comecei a olhar, né, quando eu estava ali falando com o psicólogo e olhando lá no começo do meu ano, e o primeiro semestre, eu digo, inteiro do meu ano, uma necessidade de produzir, de ser produtiva, de entregar demais, de colocar demais, e aí não só ali na agência onde eu trabalhava, mas também em todo o trabalho que eu tinha, que eu faço, né, por fora, e produção de conteúdo e tudo mais, que era essa necessidade de não ser abandonada. Então, quando ele chegou pra mim e colocou isso, né? Que medo é esse de ser abandonada de novo? Você acha mesmo que com a tua produção, que com a tua doação, que com a tua entrega, seja num relacionamento, seja numa amizade, né? Que você não vai ser deixada? A gente acha que tem esse poder, nossa gente, um ledo engano. A gente acha que tem o poder de, com as nossas mãos, com a nossa força, com a nossa inteligência, que a gente vai fazer as pessoas ficarem, quando não. Quando simplesmente as pessoas vão... algumas não vão ter que fazer nada, mas elas vão despertar o sentimento em alguém que vai ficar por elas. E não pelo que elas fazem. E hoje eu encaro isso no meu relacionamento, porque eu vejo que, né, depois de tanto bater cabeça, que eu tô num relacionamento que a pessoa está nesse relacionamento por mim, não pelo que eu faço por ela. Eu tô num relacionamento onde a pessoa valoriza a Andréia, não o que a Andréia pode me dar. Então, assim, o pensamento, a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é que esse teu excesso de produtividade, e aqui, gente, não vamos limitar uma produtividade de trabalho. Esse excesso de doação, de fazer pela amizade. Então, se é aquela pessoa na amizade que vai, que busca, que leva, que tá sempre disponível, que se doa, que faz, que entrega, que não sei o que... Que faz. E o que é que estão fazendo por você? Que medo é esse, né? De, meu Deus, se eu não me doar, se eu não for produtiva, se eu não fizer pelos dois, eles vão me deixar. Porque isso é inconsciente, tá? Como eu disse pra vocês, gente, o meu papel aqui, o meu papel com esse podcast, né, com todo o conteúdo que eu crio em YouTube, TikTok, Instagram, meu papel é assim, ó. Você pegar uma lente, colocar pra você se olhar. Porque o grande problema quando a gente não se conhece o suficiente é que a gente põe a lente no outro. Então a gente se acha falsos moralistas, perfeitos, maravilhosos e ó, pau no outro.
que o outro isso, que o outro aquilo, que a culpa é do outro, que o outro fez, que o outro me abandonou, que o outro é isso, que ele é culpado, pipipi, popopô. Então, assim, o meu papel aqui, se eu fosse assim definir, André, o que você faz hoje, né? É colocar essa lente para você. O que hoje você está entregando sobrenaturalmente? O que hoje você está entregando demais, fazendo demais, né? Pode ser no teu trabalho, querendo ser produtiva, produzir, eu vou ser insubstituível, eu vou ser foda e não sei o quê. Porque o que vai acontecer? Quando lá na frente tu for abandonada do mesmo jeito, que foi o que aconteceu comigo, né? Produzir. Chegar uma hora a pessoa fala assim, então, ó, não vai rolar você continuar aqui, né? Não tá rolando, né? Por quê? Eu produzia, meu comportamento era uma bosta, né? Não cuidava da parte humana. E ó, não vai dar pra você ficar. Você vai entrar num parafuso porque você fala assim, mas meu Deus, eu produzi tanto, eu fiz tanto, eu fui tão foda. E ainda assim as pessoas me abandonaram. E aí, gente, vocês entram numa crise, assim, a crise existencial, que foi o que me levou pro psicólogo. Que eu falei assim, cara, mas eu entreguei, eu fiz muito mais, eu fui muito foda e fui substituída. E somos, porque ninguém é substituível. E você não vai ser substituída pelo que você faz, você vai ser substituída porque você é. Obviamente, né, gente, não vamos extrapolar. Não adianta também não entregar bosta nenhuma e achar que você vai ficar no negócio. Mas assim, num relacionamento, numa amizade. Gente, as pessoas, elas precisam amar você pelo que você é, não pelo que você dá. O que você dá, gente, é um extra. O que você dá potencializa a amizade. Mas hoje as minhas amizades, as que se mantiveram ao longo do tempo, são pessoas que elas me amam pela Andreia. Porque se for olhar o que eu faço por elas hoje, porque assim, eu acho que eu fui até um extremo oposto, assim. Hoje eu sou uma pessoa que faço muito pouco. Eu faço quando eu sou solicitada. Então, se a pessoa fala assim, André, preciso de ajuda pra isso, Opa, tô aqui, tô pronta. Mas eu não sou mais aquela pessoa que doa de graça, sabe? Que chega assim, ó, pega esse sentimento, essas atitudes pra você, né? Deveria fazer mais, mas estamos trabalhando aí aos poucos. Mas as pessoas que ficaram, que me amam, que amam o André, que falam assim, ó, eu sou amigo da Andréia, são pessoas que ficaram por quê? Por causa da Andréia. Porque eu também não sei como, né? Porque, gente, eu sou doida. Tá? Eu tô aqui falando, eu sou doida. Então ficou por mim e não pelo que eu faço. Então, o que é esse teu excesso de doação, de produtividade em todos os âmbitos da sua vida? Pode ser numa amizade, num relacionamento, no teu trabalho. O que esse excesso pode estar escondendo? Será que ele não está escondendo um baita de um medo de ser deixada, substituída, largada, deixada para depois? Todo excesso esconde uma falta. Eu nunca vou me esquecer disso. Porque eu me lembro quando eu caí de cabeça no CrossFit. Porque assim, gente, eu comecei a fazer CrossFit, em um ano eu já competia, já era atleta, já tava assim no nível master da categoria, né? Porque eu me doei. E eu me lembro até hoje um amigo falando assim pra mim, Andréia, todo excesso esconde uma falta, né? Que tá te faltando? O que tá te faltando pra você fazer tão obsessivo esse negócio e tal? Então hoje, pega a lente de vocês, olha pro relacionamento, olha para aquela amizade, né? Por que tu tá fazendo demais? É medo de ser deixada? É medo de ser abandonada? Por quê? Você acha mesmo que a gente começa a tentar controlar o incontrolável? Porque, gente, tentar obrigar uma pessoa a ficar na nossa vida, é isso aí que é razão de feminicídio, né? Que os caras aí não conseguem suportar que uma mulher não queira estar com ele. E aí, meu filho, vai lá e coitada da mulher. Ou é Paula a mulher, ou passa a mulher. Pelo simples fato de a mulher não querer. Porque a pessoa não sabe lidar com essa rejeição. Do tipo assim, fiz tanto e a pessoa não ficou. Fiz tanto e me abandonaram. Fiz tanto e me demitiram. Fiz tanto e fulano, em vez de sair comigo, meu amigo, saiu com outra pessoa. Tava lá valorizando outra amizade que faz muito menos. E a gente começa a entrar nesse parafuso. Pô, mas fulano faz tão menos e ele tá lá com ele, tá? Porque as pessoas amam e ficam por quem você é e não pelo que você faz, minha santa. Então eu espero que isso entre hoje na sua cabeça para colocar a lentezinha, né, naquele ponto que você tá fazendo demais, tá se doando demais. Que medo que tá por trás desse excesso.
né? Não tente controlar o incontrolável. Gaste esse tempo todo tentando se conhecer, tentando se analisar, tentando ver que medos são esses, né? A maioria dos nossos medos, no final das contas, são super irracionais, né? Que medo é esse? Tá bom, meus amores? Então é isso. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, como sempre, né? Vou pedir pra você deixar aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio, né? Aproveitem também, eu quero fazer um convite pra vocês, gente. Vai lá visitar meu canal do YouTube. Tem muito vídeo, não só sobre autoconhecimento, né? Tenho vídeos lá falando um pouquinho de ansiedade, falando um pouquinho de transição de carreira, né? Vai lá. Vai fazer uma visitinha, né? Conhecer todas as minhas redes sociais aí. Gente, tem conteúdo assim, ó, pra dar e vender, que eu tenho certeza que pode ajudar muito vocês. Agradeço demais essa interação com essa nova forma de trazer conteúdo. Espero que vocês estejam gostando do podcast, né? Compartilhe, a criadora de conteúdo aqui, né? Precisa tanto disso, gente. Às vezes é tão besta, né? Você ir lá só compartilhar, tipo assim, poxa, achei um podcast novo. Isso ajuda muito. Hoje, graças a Deus, eu vivo só da minha produção de conteúdo e quero, né, cada vez mais me profissionalizar e trazer mais formas de ajudar vocês com o conteúdo que eu entrego aqui. Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo episódio de Descobrir Depois de Adulta, esse podcast para ajudar vocês no caminho de conhecer melhor. Um beijo e até a próxima.